E a gente também estava falando que o teu foco lá no estado de Minas era cuidar do ponto de vista financeiro, de como as coisas estavam acontecendo. É, e aí existem vários outros aspectos que precisam ser, que precisam tomar, que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está gerindo um estado. Por exemplo, sei lá, segurança pública. Como é que tá o trabalho, como é que tá a segurança pública lá em Minas? Eu sou um governador abençoado, Ah, porque a nossa polícia militar é a mais antiga do Brasil. Nós acabamos de completar agora 250 anos. Ela começou a existir no ciclo do ouro. Era a coroa portuguesa ainda, que colocou lá um policiamento para evitar desvio de ouro. não podia Entendeu? aparecer outro Tiradentes, né? Exatamente. E teve o Alferes Tiradentes, né? Que é o mártir lá, o patrono da nossa polícia militar. E a nossa polícia militar sempre teve um patamar de governança bem acima da média Brasil. E com o nosso governo isso foi intensificado. Não há, eu posso dizer hoje, interferência política na polícia militar e até na polícia civil, que sempre foi vítima de interferência política. No meu governo também, nós definitivamente não permitimos. A questão de interferência, sim, é um político chegar lá e falar: isso aqui tem de ser promovido e não o outro. Tem de promover por mérito, você concorda? Tem a pontuação interna lá, tem os critérios. Eu acho que o político tinha de ficar fazendo o papel dele. E essas instituições funcionarem de maneira autônoma e independente, né? Elas têm maturidade para isso. Mas parece que aqui no Brasil a maioria dos políticos gosta de entrar em tudo, sabe? Porque eu acho que assim, aí depois ele chega para aquele que ele ajudou a promover e fala: agora você tem que ser meu cabo eleitoral. Eu acho que deve ser isso o raciocínio dele, sabe? Mas agora é um você pouco, tem né? de arrumar voto para mim, você tá entendendo? Como se ele ficasse distribuindo favores para todo mundo e todo mundo depois tivesse de fazer isso. Mas a nossa polícia, hoje, ela tem acesso, ô Igor, a 100% do território mineiro. Não tem um beco em Minas Gerais que o crime organizado controla. Você concorda que isso é um privilégio? Parece um privilégio. Porque tem outros estados, outras regiões do país que você não consegue entrar. A nossa polícia entra em todos os lugares. 2016, governo PT, nós tivemos em Minas Gerais, quem quiser consultar, está lá na internet, 263 explosões de agências e caixas de banco. 263 em 2016. Sabe quantos nós tivemos o ano passado? Uma ocorrência. E sabe por quê? Porque agora tem algumas diferenças. Primeiro, 2021, não sei se você lembra do que aconteceu em Varginha. O que aconteceu em Varginha? Em 2021, o crime organizado alugou uma fazenda, estava lá com um arsenal de guerra, 28 pessoas, criminosos, prontos para fazer essa ação do novo cangaço, que é atacar uma cidade pequena, 10 mil, 20 mil habitantes. Eles chegam lá, incendeiam um ônibus, um caminhão na porta do quartel e começam a explodir as agências bancárias, os caixas, usam escudo humano, pegam um sujeito, um refém, coloca dentro do carro ou no capô para a polícia não atirar e fazem de tudo na cidade, geralmente madrugada. E em 2021, a nossa inteligência detectou que havia uma movimentação suspeita nessa fazenda e foi lá. E foi recebida a tiros. Resultado da operação, 28 mortos do lado dos criminosos e nenhum da polícia. E aí nós demos o recado: vim para Minas Gerais não é um bom negócio, não. E de lá para cá, então bandido, você não combate dialogando, não. Você é recebido a tiros e acho que você tem de devolver com a mesma moeda, entendeu? Então nós temos deixado isso muito claro. Outro ponto também, que inclusive ajudou lá em Varginha. Antes, a aeronave do governador de Minas ficava só para o governador e para os amigos do governador usar. Desde que eu assumi,
todas as aeronaves ou foram vendidas ou ficaram também para as forças de segurança e para a saúde usar. Hoje, se tiver uma ocorrência em Uberaba, que está distante de Belo Horizonte, 5 horas, 6 horas de carro, em meia hora o jato está lá em Uberaba, levando o nosso pelotão de elite, entendeu? O nosso BOP lá, para poder combater esses criminosos. Então, isso também deu uma agilidade muito grande. Eu, como governador, me senti na obrigação de colocar as aeronaves a serviço do serviço. Os transplantes em Minas antes perdia órgão porque não tinha aeronave para transportar. No meu governo, eu tenho certeza que isso não aconteceu, porque o avião, o helicóptero está lá à disposição. Antes ficava só para um grupinho usar. Isso aqui é nosso. Eu falo que é a privatização do Estado. Entendeu? Então, são uma série de medidas que faz com que Minas Gerais seja hoje um dos estados mais seguros do Brasil hoje. A sensação de segurança em Minas é muito maior. Nós temos centenas de cidades em Minas que entra ano, sai ano sem ter um homicídio. Tá. Mas isso é uma das coisas que você estava falando lá no começo da nossa conversa, lá, que já muita coisa melhorou em Minas, muita coisa mudou, mas ainda tem bastante coisa para mudar. Né? O que você diria que seria prioridade para o próximo governador prestar atenção? Porque já que tu não pode ser mais governador lá, pelo menos no próximo mandato, né? Tem muita coisa. Uma delas que nós estamos resolvendo, Igor, que dia a dia é que o Estado fica mais seguro no que diz respeito à questão ambiental. Nós temos lá em Minas hoje dezenas de barragens sendo desmontadas desde a tragédia de Brumadinho. Eram 54, nós já desmontamos 17 e as outras estão em processo o termo técnico é descomissionamento, entendeu? Tirando o material. Então, a cada dia que passa, o Estado fica mais seguro no que diz respeito a uma nova ocorrência, como foi a tragédia de Brumadinho e de Mariana. Então, esse é um avanço. Eu disse naquela ocasião que eu queria ter sido o último governador a ter enfrentado uma tragédia como aquela, que foi em janeiro de 2019, no meu primeiro mês de governo. Esse é um ponto. Então, eu vou entregar um Estado bem melhor nesse ponto. O meu sucessor também, diferente de mim, eu herdei um cemitério gigantesco de obras inacabadas, abandonadas, depredadas muitas vezes. Eu vou entregar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento com dinheiro depositado para ele concluir. Olha que diferença. Eu recebi obras no meio do caminho sem dinheiro para concluir. E vou entregar o contrário, uma grande quantidade e tudo com dinheiro reservado. Vou entregar para o meu sucessor um Estado com as contas em dia. Hoje, qualquer um que constrói, que fornece para Minas Gerais, para o governo, que fornece medicamentos, sabe que venceu o dia 10, ele recebe pontualmente. Antes ele recebia 2 anos depois, ou nem recebia. Entendeu? Tanto é que ninguém vendia mais para Minas Gerais quando eu assumi o Estado. As estradas já melhoraram muito, mas ainda temos de melhorar. Eu queria muito, eu brinco com o Tarcísio, quando eu encontro com ele, eu falo, Tarcísio, meu sonho é ter as estradas de Minas como as de São Paulo, sabe? Ele ri, ele acha bom, ele fala, você nunca vai alcançar, que eu só estou melhorando as de São Paulo, sabe? Bom, esse é a expertise dele, né? Mas nós estamos avançando lá também. Então, você sempre tem. Na saúde, eu ainda vou entregar 5 grandes hospitais regionais que vai melhorar, são todos no interior, melhorar muito a saúde no interior e vai aliviar a de Belo Horizonte, porque hoje muita coisa do interior vai para Belo Horizonte. E eu falo, Igor, que